Meu nome é José Bruno Cantuária, sou aluno de doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Biofísica Molecular pela Unesp, campus São José do Rio Preto, sob orientação do professor Lucas Fujikawa Santos. Vou apresentar agora o meu trabalho que tem por título Desenvolvimento e caracterização de sensores de íons e metais pesados, usando hidrogéis condutores como meio de absorção de solução iônica. Os íons de metais pesados são elementos químicos abundantes em toda a crosta terrestre, e por alguns processos industriais e agrícolas, esses íons têm sido liberados, especialmente em sistemas aquáticos, em quantidades suficientes para contaminar rios e estuários. Quando ingerida essa água contaminada com esses íons, eles podem acumular nos organismos dos seres vivos, o que provoca, nos seres humanos especialmente, diversas doenças, como no sistema imune e nervoso. Portanto, estudar um sistema de detecção desses íons se torna relevante para análise e controle desses poluentes em água. Um modelo interessante para essa aplicação é o de um sistema multissensorial, baseado numa matriz de sensores, na qual não possui seletividade e não especificidade, como as línguas eletrônicas. Elas são vantajosas para a identificação de componentes em meio líquido através da análise de padrões e medidas elétricas, como por espectroscopia de impedância, que é o método utilizado nesse trabalho. Acoplado a esse sistema, um material capaz de absorver esses íons para então realizar a análise é o hidrogel. Ele é um biomaterial composto por materiais poliméricos, onde suas cadeias são reticuladas por ligações cruzadas, a partir da exposição à luz UV, formando uma estrutura tridimensional. Assim, ele é capaz de incorporar esses íons por ligações químicas na sua estrutura 3D, o que torna possível, então, a sua aplicação em sensores e biosensores. Para a construção do dispositivo, confeccionou-se primeiramente o hidrogel, a partir dos polieletrolitos polietileno-glicol, o polietileno-glicol de acrilato e um fotoiniciador. Essa solução foi então inserida entre duas lâminas de vidro com 1 milímetro de espaçamento e exposto para reticulação na luz UV por uns 8 minutos, formando assim então o hidrogel. A etapa seguinte foi preparar o gel de agarose com espessura em torno de meio milímetro. Em seguida, preparou as soluções de P3HT, PVK-PBD e POMA, e então depositou uma solução em cada eletrodo interdigitado por dropcasting, com exceção de um que foi usado como eletrodo branco, e em seguida deixado na estufa a vácuo a 60 graus para secagem por uma noite. E assim temos todos os elementos do dispositivo sensor. Sua estrutura foi montada num suporte em acrílico para fixação e vedação. Avaliando a capacidade do hidrogel de PEG-PEG-DA em absorver água, ele foi hidratado previamente e em seguida posto para secagem em condições ambientes. Após 30 minutos, evaporou cerca de 40% de água absorvida. Após uma hora, 60%, e em 2 horas, 70%. E após as 2 horas não houve perda significativa. Assim, nós podemos observar que o hidrogel possui boa capacidade de absorção de líquidos. A seguir, temos o espectro de Raman do hidrogel. É possível ver dois picos, um em 1382 cm-1, referente ao modo de vibração de torção dos grupos CH, e outro em 1448 cm-1, que é referente ao modo de vibração de flexão do grupo CH, ambos referentes às suas cadeias poliméricas. Uma outra análise realizada no hidrogel foi a análise termogravimétrica, onde pode-se ver que o hidrogel hidratado possui duas etapas de decomposição. A primeira em torno de 100 graus referente à evaporação de água e outra em 430 graus Celsius, onde ele se decompôs totalmente. Com o sistema montado, realizou-se então as medidas de impedância e capacitância na parte real, em triplicata, utilizando as soluções iônicas de cádmio, cobalto e manganês, nas concentrações de 50 ppm e 100 ppm. Em 50 ppm, em cada eletrodo verifica uma resposta elétrica diferente
para cada tipo de íon na região de frequência de 1 Hz a 10 kHz. Assim também em 100 ppm, as distinções de respostas para cada íon também foram observadas, com uma menor separação para o espectro com manganês. Nesse slide, temos as medidas de capacitância na parte real nas duas concentrações. Assim como para a impedância, cada íon e em cada concentração houve respostas diferentes, mostrando então a capacidade do sistema de distinguir cada íon. Com os dados de impedância e capacitância real, foi feita uma análise de componentes principais. Utilizando os dados de impedância, o sistema pôde distinguir cada íon e sua concentração nas triplicatas, com a primeira componente respondendo 85,38% e a segunda explicando 12,22%, o que já explica grande parte da variabilidade. Para a capacitância, também se observa uma separação de cada íon em concentração, suficiente para distinguir bem os íons estudados, com a primeira componente explicando 85,71% e a segunda componente 7,85%. A conclusão desse trabalho até o momento é que o sistema para a detecção de íons de metais pesados, desenvolvidos a partir da língua eletrônica, utilizando hidrogel como meio de absorção de íons em solução e ainda acoplando gel de agarose, utilizado na técnica de difusão em filmes finos por gradiente de concentração, o DGT, obteve diferenciações nas respostas elétricas para cada solução iônica de cádmio, cobalto e manganês. A partir dessas respostas elétricas, podemos fazer uma análise de cada concentração por meio da análise de componentes principais, o que mostra que o sistema pôde diferenciar diferentes tipos de íons, distinguindo cada um. E por fim, quero agradecer às agências de fomento, a FAPESP, a CNPq e a CAPES.